Boa noite, igreja, graça e paz, igreja do avivamento, amém? Nós ouvimos uma palavra aqui ontem tremenda e falamos muito sobre o avivamento. E eu creio que em nome de Jesus nós vamos ser conhecidos como povo de Deus que experimentou do grande avivamento do Senhor, amém? Pastor Torres está ministrando na Igreja de Cristo da Fama, por isso não pôde estar conosco. Gostaria de convidar você a abrir, se você trouxe a sua Bíblia, se não trouxe, no seu iPhone, ou que acompanhasse aqui conosco a palavra de Deus. Mas antes nós vamos também estar orando, colocando a palavra de Deus, né, na presença dEle, pedindo que o Espírito Santo venha ministrar nessa noite aos nossos corações. Obrigada, Jesus. Vamos orar antes de lermos a palavra. Feche os seus olhos, mas abra seu coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença, pedindo, ó Deus, que seja o Senhor a falar conosco, que seja o Senhor a ministrar ao nosso coração. Pai, nós queremos entregar nessa hora, ó Deus, o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor fale conosco. Pai, nós não queremos sair deste lugar da mesma forma que entramos, mas nós queremos sair daqui, ó Deus, tocados pelo Espírito do Senhor, transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Deus, que tudo aquilo, ó Deus, que tem, ó Deus, nos oprimido, que tudo aquilo que tem, ó Deus, nos deixado desanimado, abatido, ó Deus, que nessa noite nós venhamos experimentar do poder sobrenatural do Senhor e que nós possamos sair deste lugar renovados, fortalecidos, restaurados em nome de Jesus. Amém? Vamos ler juntos Lucas 13, do verso 10 ao 17. Diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso, disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venha nesses dias para serem curados. Mas no sábado não. Então, o Senhor respondeu: hipócritas! No sábado, qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão, em outras versões de filha de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não deveria ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta. Mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Amém? Bom, esse texto aqui é um texto que nos ensina muito. Primeiro que eu percebo aqui que Jesus estava, vamos dizer assim, num dia difícil, num lugar complicado, mas fez a coisa certa. Por que num dia difícil? Porque no sábado não era comum as pessoas serem curadas. No sábado não era comum se fazer alguma coisa nesse sentido, né? Trabalhar, abençoar alguém. Então ele estaria quebrando ali princípios religiosos. Ele estaria ali
vamos dizer assim, dando mais importância ao ser humano, às pessoas, do que a religião. Jesus estava ali quebrando ali um paradigma, um dogma muito grande que havia naquela época, de não se fazer nada no sábado. Mas Jesus vem nos ensinar que o que mais importa não são os meus rituais religiosos. O que mais importa não é os ritos. O que mais importa não é as minhas crendices. O que mais importa são as pessoas. São as pessoas. E ele deixa esse ensinamento para nós. E essa mulher que estava ali, não era qualquer mulher. Não era uma pessoa que não tinha o temor de Deus. Não. A Bíblia diz que ela era filha de Abraão. Ser filha de Abraão seria a mesma coisa de dizer, era uma cristã. Era alguém que conhecia o Senhor. Mas mesmo conhecendo ao Senhor, ela passava por problemas. Mas mesmo conhecendo ao Senhor, ela passava por dificuldades. E a dificuldade que ela enfrentava era uma opressão maligna de um espírito de enfermidade no seu físico. A Bíblia relata que ela ficou encurvada 18 anos. Você já experimentou andar assim? Você já experimentou ficar pelo menos meia hora assim? Gente, é muito ruim. É muito difícil. Agora imagina você ficar assim encurvado 18 anos. Sabe o que isso me fala? De que quando a pessoa está encurvada, ela não tem possibilidade de ver o que está em cima, de ver distante, de ter uma vida mais, vamos dizer assim, alguém que tem visão de algo, que tenha uma vida de mais, vamos dizer assim, positividade. Como? Eu só ando assim. O máximo que eu consigo ver são os calcanhares das pessoas. Eu não consigo mal ver o rosto das pessoas. Como é que eu vou ser alguém cheio de esperança? Como é que eu vou ser alguém cheio de expectativas se a única coisa que eu vejo é o chão, é os calcanhares das pessoas? Você acha que essa enfermidade, ela influenciou essa mulher só fisicamente? Não. Com certeza, essa enfermidade também adoeceu essa mulher emocionalmente. Adoeceu essa mulher psicologicamente. Porque imagina essa dor, esse sofrimento, essa posição. Como que essa mulher teria o prazer de ir numa loja para comprar uma roupa, para ela ir num casamento? Como que essa mulher se sentia diante das outras pessoas que andavam em pé, andavam eretas, de cabeça erguida? Qual que era o sentimento de uma mulher assim? Então, nós temos que entender que tudo aquilo que aflige o nosso físico vai afligir os nossos sentimentos também. Vai afligir, muitas vezes, a nossa parte psicológica também. Porque a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Mas tudo aquilo também que aflige as minhas emoções, elas também vão acabar me afligindo fisicamente. Por isso existem tantas doenças hoje psicossomáticas. Porque uma coisa leva a outra. Nós não somos separados, nós não somos fragmentados. Nós somos como fosse uma limonada, né? Se está o limão separado, é o limão. Se está açúcar separado, é açúcar. Se está água separada, é água. Mas quando junta, é uma limonada. Nós somos assim, corpo, alma e espírito. E estamos juntos. Uma coisa afeta a outra. Não tem como. Imagina como que estava o emocional dessa mulher. Mas uma coisa interessante também aqui nessa passagem é que Jesus a vê. Não foi ela que saiu correndo e foi lá onde estava Jesus. Não. Jesus a vê lá no fundo. Sabe por que ela estava no fundo?
Porque nesse tempo, as mulheres não podiam sentar nas primeiras fileiras. Existia uma separação. A primeira fileira, me parece que era para os estrangeiros, a segunda fileira para uma outra classe, a outra fileira para outra. Ou seja, a rebarba eram as mulheres, né? Porque as mulheres não eram nem contadas naquela época. Imagine uma mulher que, além de ser mulher naquela época, de não ser valorizada, ainda era uma mulher com um problema físico que a deixava com aparência ruim. Você já viu quando a gente, como mulher principalmente, a gente não está se sentindo bem, está se sentindo ajeitada, a gente fica sem graça e a gente quer ficar o mais no canto possível, o mais disfarçado possível? Com certeza essa mulher, ela estava num cantinho, lá no fundo, escondidinha. Mas os olhos de Jesus a viu. E a Bíblia diz que ele a chamou para a frente. Jesus nos chama. Jesus vê, às vezes, aquilo que você acha mais pequeno dentro de você, mas que te incomoda. Ele vê. Ele vê e ele sabe que isso te aflige, que isso te chateia. Outra coisa importante também que a gente vê aqui, que além de Jesus chamá-la na frente, ele coloca suas mãos sobre ela e ela se torna completamente liberta, completamente curada. Esse completamente, para mim, me fala de que ela não foi só fisicamente curada, mas emocionalmente, né? Mas na sua mente também, na sua parte psíquica também ela foi curada. A sua alma também foi curada naquele momento, porque a Bíblia diz que ela foi totalmente liberta, totalmente curada. E sabe o que eu vejo aqui? Jesus diz, nesse texto diz que Jesus pôs as mãos, ela ficou completamente curada, mas ela fez algo. Ela teve a parte dela, ela teve a responsabilidade dela. O que ela fez? Ela logo se endireitou. E a Bíblia fala que ela pulava, ela se alegrava, ela glorificava a Deus. Ela se levanta, ela se endireita e ela começa a glorificar a Deus. Tamanha foi a alegria daquela mulher. Às vezes nós estamos também há muitos anos passando por algum sofrimento. E será que se acontecer isso comigo, de Jesus me tocar, e eu ser curada daquilo, e eu ser liberta daquilo, será que eu teria essa mesma postura? Ou será que eu já tive essa mesma postura que essa mulher teve? De acreditar no que Deus tinha feito na vida dela e da agora para frente passar a ter uma outra postura? Porque ela poderia dizer assim, não, já tem 18 anos, eu ando assim mesmo, já acostumei, minhas roupas estão adequadas para me viver dessa forma, é assim que eu sou, nasci para sofrer, todo mundo já me criticava mesmo, eu já até acostumei, tá bom Jesus, obrigada, porque a dor passou, vamos ficar assim. Ela poderia, não poderia? Às vezes, será que nós não fazemos assim? Deus nos liberta, Deus nos cura, Deus faz maravilhas na nossa vida, mas nós permanecemos na mesma postura. A postura da vítima, a postura do coitado, a postura do nervoso, a postura do orgulhoso, a postura do bravão. Espera aí. Será que eu preciso continuar nessa mesma postura? A Bíblia fala que ela se endireitou e ela glorificou a Deus. Amém? Então, nessa história que nós lemos, essa mulher ela estava sendo oprimida na área da sua parte física, né? Porque havia um espírito de enfermidade que agia principalmente nessa área. Mas, com certeza, eu penso que ela também sofria em outras áreas, como o seu emocional e também o seu psicológico. Mas sabe o que eu tenho observado ultimamente? O que eu tenho observado ultimamente é que
É muito raro nós vermos pessoas assim, encurvadas dessa forma por questões físicas. Existe, já vi. Mas o que eu tenho observado mais nesses últimos tempos são pessoas encurvadas emocionalmente. Hoje o número de pessoas encurvadas emocionalmente é muito maior do que pessoas encurvadas fisicamente. E será por que mudou? Por que esse quadro tem mudado tanto? Eu, Rosângela, eu acredito que o diabo tem usado de uma outra estratégia. Essa estratégia atualmente de encurvar fisicamente, Jesus foi lá e bagunçou o coreto do diabo, né? Desfez ali as suas obras, e acho que ele falou, agora tem que arrumar outro jeito. Qual o jeito que eu vou arrumar para deixar esse povo continuar andando encurvado? Sabe o que Deus falou comigo claramente, eu pensando sobre essa palavra, e eu pesquisando figuras, né? Eu nem quis pôr porque eu achei tão chocante a figura dessa mulher encurvada. Veio no meu coração ali, gente, nitidamente. O diabo tem tentado colocar a minha igreja encurvada. O diabo tem encurvado os meus filhos para que eles não consigam contemplar as maravilhas que eles têm em mim. Porque se a igreja continuar encurvada, se a igreja continuar adoecida emocionalmente, nós vamos ser pessoas salvas? Sim. Mas nós não vamos conseguir desfrutar do melhor de Deus. Nós vamos ser meio crente? Nós vamos ser meio solteiro? Nós vamos ser meia esposa? Nós vamos ser meio marido? Nós vamos ser meio líder? Nós vamos ser meio servo de Deus? Nós vamos ser meio bom empregado? Nós vamos ser meio bom patrão? Porque nós vamos estar ao meio e não completo. Deus não quer a igreja dele encurvada pela metade. Deus quer uma igreja inteira, de cabeça erguida, contemplando o que Ele já conquistou por nós. Contemplando o que Ele já fez por mim e por você. Usufruindo, cada dia vivenciando as maravilhas que Ele já fez por nós. Nós continuamos acreditando que não temos que sofrer mesmo. Temos que ficar enfermo mesmo. Temos que passar, por tanto sofrimento mesmo. Por quê? Porque o diabo, através da nossa cultura, através das informações que foram sendo geradas, foi se construindo na nossa mente que é assim mesmo. É assim mesmo. Temos que sofrer mesmo. Isso veio muito forte no meu coração. De que o diabo tem agido no emocional das pessoas. O diabo tem agido nas emoções das pessoas. Porque se elas estiverem mal emocionalmente, elas não conseguem ter leveza suficiente para adorar a Deus. Elas não conseguem ter leveza suficiente para pregar o Evangelho. Elas não conseguem ter leveza suficiente para proclamar as boas novas. Gente, eu não estou aqui pregando um evangelho fácil. Um evangelho que te diz, olha, você vai aceitar Jesus e nunca mais você vai ter problemas. Você nunca mais vai passar por dificuldades. Não, não é isso. Eu acredito sim, porque até a própria Bíblia diz que nós passaríamos por aflições. Mas que nós devíamos ter bom ânimo, porque Ele, Jesus, já tinha vencido por nós. Nós vamos passar por aflições? Vamos. Vamos passar por dificuldades? Vamos. Mas com a grande diferença de cabeça erguida, porque sabemos em quem temos crido. E sabemos em quem anda conosco, de quem está conosco. Eu preciso passar por problemas para me amadurecer, para mim me fortalecer? Sim.
Não vou negar isso, né? Não tem como a gente negar que o sofrimento, as dificuldades nos fortalecem. Sim, mas ela só nos fortalece quando nós sabemos gerenciar esses pesos. Porque se nós não soubermos gerenciar esse sofrimento, se nós não soubermos gerenciar esses pesos, nós não vamos nos fortalecer, nós vamos nos adoecer. Então a gente escuta muito assim, não, tem que passar pelo sofrimento mesmo. Porque se não passar pelo sofrimento, não vai ficar forte. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu e você só passarmos por sofrimento, por passar, nós só vamos ser uns meros sofredores. O que vai fazer a diferença é nós passarmos pelos problemas, pelas dificuldades, mas nós sabermos quando liberar o peso. Como administrar o peso? Nós temos aqui professores de educação física. E nós podemos perguntar para eles: os meus músculos só irão se fortalecer quando eu pegar o peso, fazer ali uma repetição com aqueles pesos, ou seja, ficar um certo tempo com aqueles pesos, mas depois eu tenho que soltar. Eu tenho que liberar aquele peso. Porque você já pensou, se eu pego aqui, o professor me dá, né, um halter de 7 quilos, eu falo, beleza, vou ficar, ó, marombada. E aí eu falo, agora é 24 horas com ele aqui no meu braço. Aí eu vou para o trabalho com pezinho, 7 quilos. Aí eu saio do trabalho, vou para o supermercado com pezinho de 7 quilos. Aí eu saio do supermercado, vou para a igreja levando um pezinho de 7 quilos. Ai, quando eu chegar na hora de dormir, será que o meu músculo se fortaleceu tanto assim? Ou ele se estressou? Será que ele se exauriu de tão cansado que ele ficou? Assim são os pesos que nós vamos colocando nas nossas vidas e nós não aprendemos o momento de liberar. Então, todos nós vamos passar por dificuldades, por problemas, para o quê? Para fortalecer, para nos fortalecer, para haver aprendizagem, mas isso só vai acontecer se nós soubermos administrar, se aquele peso é nosso, se ele tem a capacidade que eu preciso para aquele momento, né, professor? Não adianta, eu estou 1 ano sem fazer atividade física. Já pensou se eu chego na academia e falo, não, vou começar aqui logo pegando 50 aqui. Você pode pegar 50, amanhã você não vai. Depois da manhã você está miando. Né? O Torres conta que meu cunhado, ele é uma graça, gente. Vocês acham o Torres engraçado? Meu cunhado é figura. Que ele falou, não, é o seguinte, Torrinho, nós dois vamos entrar na academia. Aí foi lá, já pagou 6 meses de academia, porque agora você vai ver, e eu vou ficar, né, legal. Chegou no primeiro dia, o Torres colocava menos, ele falava assim, só isso? Não, cara, dobra aí. Não, não sei o quê. Ele ia lá e botava não sei quanto. Ia fazer outro, ele ia lá e colocava aquele absurdo de peso. Ia fazer outro exercício, ou seja, terminou se achando cara. Porque o primeiro dia de academia pegou mais do que muita gente que estava ali há muito tempo. No outro dia o Torres buzinou, bora, 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 né? Cadê o homem? Não saía. Ele, mas rapaz, e buzinava e nada, buzinava e nada. Aí o Torres desceu e falou, uai, mas aconteceu alguma coisa? Quando ele chegou lá, gente, verdade, ele estava de gatão, engatinhando assim de gatão, porque disse que não dava conta nem de levantar do chão para ir lá atender o Torres na porta. Aí, o que é isso, rapaz? Bora para academia, uai. Você não falou que 6 meses já pagou? Dou conta não, dou conta não. Ai, papai, tá doendo demais. Aí, resumo da história, nem voltou na academia mais. Por quê? Porque colocou peso além do que ele podia suportar. Na hora errada. Não soube liberar os pesos no momento certo. Não soube carregar realmente aquilo que ele precisava. Então, todos nós temos os nossos pesos pessoais e pesos coletivos que nós vamos carregar. Faz parte da vida do ser humano, né? É inevitável o ser humano falar assim, eu não vou ter problema nenhum na vida, eu não vou carregar peso algum. Isso não existe. Todos nós, ora carregamos pesos pessoais, particulares,
Ora, nós carregamos pesos coletivos. A gente carrega pesos coletivos? Sim. Quem é que não carregou o peso aí do medo, do desespero, quando a Covid-19 chegou aqui? Quando começou a se perder familiares, quando familiares começaram a ser entubados, e aquelas notícias foram sendo propagadas, isso gerou um pânico geral. Na verdade, nós carregamos foi um peso universal, porque estava em todo o mundo esse terror, esse medo, esse pânico. E agora, o que vai ser de nós? Será que vai subir a carne? Será que não vai subir? Será que a gasolina vai baixar? Será que não vai? Isso é um peso coletivo. Então, tem coisas que são peso, mas são coletivas. Mas tem coisas que são particulares, são pessoais. Às vezes, você teve uma infância onde você foi maltratado. Às vezes, você passou por privações. Às vezes, você foi abandonado. Às vezes, você foi rejeitado. Às vezes, seu esposo te traiu. Às vezes, você foi abandonado pelo seu cônjuge. Cada um tem o quê? A sua história e os seus pesos pessoais, onde você carrega, né? Eu carrego. O que não vai nos fazer forte não é o simples fato de carregarmos o peso, como eu falei. Não é eu ficar carregando esses pesos o tempo todo. Não é isso que vai me fazer forte. O que vai me fazer forte é quando eu aprender a lidar com esses pesos. A separar, avaliar qual é o verdadeiro peso que eu mesmo tenho que carregar, o que é meu de verdade. Ou eu estou carregando o peso do outro. Porque muitas vezes tem pesos que são colocados pelo próprio diabo sobre nós. Mas tem alguns pesos que não são colocados pelo diabo. Tem pesos que são colocados, muitas vezes, por nós mesmos. Sabe, quantas vezes nós mesmos ficamos remoendo situações e problemas que nós já deveríamos ter o quê? Liberado esse problema. Liberado esse peso. Mas nós ficamos segurando o peso. É como, você já viu quando alguém está levando cavalo para algum lugar? E aí chega em determinado lugar, não tem onde amarrar o cavalo. Aí sabe o que o dono faz? Ele amarra aquela corda nele mesmo assim. Sabia? Por quê? Porque o cavalo não pode ir embora. E como não tem nada ali naquele lugar para ele amarra a corda nele mesmo. Assim somos nós muitas vezes com os nossos sentimentos, com os nossos pesos. Nós amarramos em nós mesmos. Nós ficamos com aquele peso ali segurando o tempo todo, ao invés de liberar o peso. Outra forma também de que é colocado peso em nós são os outros. Você já viu o tanto que as pessoas gostam de colocar peso em nós? Se tem uma coisa que o ser humano tem dificuldade é com a autorresponsabilidade. É muito mais fácil falar assim, eu estou nervoso porque você me deixou nervoso. Eu estou triste porque você me deixou triste. Deixa eu te falar um negócio. Aqui dentro, ó, esse lugarzinho aqui, tem uma chavinha. E essa chavinha, quem abre e fecha, somos nós. Não é o outro. O outro só tem responsabilidade até aqui. Ou seja, só do lado de fora. Aqui dentro, quem é responsável sou eu. Sou eu que vou deixar entrar ou não o que é bom ou o que é ruim. Se é ruim, ó, entra aqui e deixa sair aqui. Agora, se é bom, deixa entrar aqui, ó, e deixa descer para o coração. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade com isso, com a autorresponsabilidade. Mas tem muita gente, por conta dessa dificuldade, ele faz o que? Ele joga por cima do outro, vai depositando os pesos. E tem responsabilidade, você já viu assim, que é da própria pessoa fazer, é ela que tem que cuidar, é ela que tem que fazer, mas ela quer o quê? Transferir a carga para nós. Nós temos que ter muito cuidado, porque o que nos adoece não são as nossas cargas, mas são as sobrecargas. É aquilo que vem em excesso, é aquilo que eu não dou conta. Lembra que eu falei do meu cunhado? Por que ele ficou ruim? Porque ele pegou uma sobrecarga.
O peso vai me deixar os meus músculos mais fortes. Mas se eu pegar o peso adequado, na hora certa, da maneira certa, e liberá-los também na hora certa. Eu preciso liberar a minha necessidade de ser visto. Tem algumas coisas que nós precisamos aprender a liberar. Eu não tenho como falar para vocês todas aqui, porque é inúmeras. Mas eu vou citar algumas. Eu preciso liberar a necessidade de ser visto. Já viu tanto que a gente tem essa necessidade de ser visto? As pessoas que mexem com rede social, então, nem se fala. Se ele colocar a melhor foto dele e não tiver lá 200 curtidas, ele quer morrer. Né? Se ele chegar no lugar e achar, principalmente a mulher, e achar que ela está abafando, e ela chega lá e ela vê que ela não está abafando daquele tanto que ela pensou, ela quer ir embora da festa, porque a festa agora está ruim. Você já viu tanto que a gente gosta de serviço, que a gente vive procurando coisas assim excêntricas, coisas muito diferentes, né, para a gente fazer, para as pessoas nos ver. Deixa eu falar uma coisa, você mulher, você não precisa se expor, principalmente o seu corpo, para ser vista. Porque isso você vai só estar denunciando para o outro que você foi esquecida e não está sendo vista por quem você tanto almeja. Por alguém que você tanto quer. Aquele que é o mais importante, ele te vê. Deus, ele nos vê. A Bíblia diz isso. Entra para o teu quarto, ora ao seu Pai em secreto e ele te recompensará, porque ele te vê. Ele te vê. Essa necessidade que o outro te veja só te faz se sentir, sabe, cansado. Porque você vai batalhar para que as pessoas te enxerguem, para que elas te reconheçam, para que elas te afirmem. E você sempre vai estar entristecido e frustrado. Sabe, se preocupe em agradar o Senhor, porque Ele sim, Ele te vê 24 horas por dia, Ele te vê em todo o tempo. Você já é visto, você já é aceito. Pode ter certeza. Outra coisa que nós temos que liberar é o nosso sentimento de ofensa. Porque quantas vezes nós somos ofendidos, e eu vou te falar uma coisa, se tem uma coisa que, né, as pessoas fazem conosco é nos ofender. É o tempo todo. Como as pessoas têm essa facilidade de nos atacar, de nos ofender. A ofensa sempre ela vai vir. Mas sou eu que tenho que, sabe, fazer aqui um escudo, uma proteção emocional, para que essa ofensa bata e ela volte. Ela não fique entrando para dentro do meu coração e fazendo esse estrago. Sabe por quê? Quanto mais ofendido você fica, que você fique pensando sobre aquilo, mais a ofensa cresce. E de ofensa ela passa a se tornar mágoa, ressentimento, raiva, até crise, sabe, de agressão. Conheço gente que ficou ofendido, aí ele ficou remoendo aquilo, e ele foi lá e matou a pessoa. Quem nunca viu isso no trânsito? Alguém vai lá, xinga a mãe dele, xinga ele vai embora e fica pensando sobre aquela ofensa, e pensa, aquilo vai gerando ódio, raiva. Quando ele acorda, ele já fez a besteira. Por quê? Porque ele, ao invés de liberar esse peso da ofensa, ele ficou pensando sobre ela, remoendo, alimentando a ofensa. Então, se isso acontecer com você, como acontece comigo, conta para o seu pai. Você tem um pai forte, um pai protetor, um pai valente, que te ama e vai te proteger e vai te defender. Conta o problema da sua ofensa para ele. Chora nos pés dele, chora, até fazer um rio de lágrimas. Mas depois faz uma ponte, viu? E continua a vida. Porque tem gente que aí só quer ficar chorando. Não, chora, até o rio ficar lá bem grande. E depois você faz uma pontezinha e segue a vida. Outra coisa que a gente precisa liberar é a insegurança. Você já viu o quanto que a gente carrega aquele peso de querer ser bom, aquele peso de querer ser o melhor, aquele peso de dar conta, aquele peso de querer agradar, aquele peso de, né, para as pessoas reconhecer e te elogiar. Mas aí você fica assim, mas eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não vou fazer tão bem, eu acho que eu não vou conseguir. Isso vai gerando um peso tão
grande emocional, que isso vai te oprimindo, te oprimindo, te oprimindo. Quando você vê, você está quase chegando ao chão, de tão você está se sentindo ruim, incapaz. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que nós nos sentimos tão inseguros? Porque nós não valorizamos aquilo que Deus já fez na nossa vida e aquilo que Deus já deu para nós. Se nós valorizássemos o que nós somos, o que Deus já fez por nós, nós não nos sentiríamos tão inseguros. Mas nós temos a tendência de focar o que a gente acha que a gente não tem de tão bom assim. Às vezes você tem o cabelo lindo, mas você está contrariada porque você acha que a perna não está tão bonita. Às vezes você tem os olhos maravilhosos, mas você está chateada porque o nariz não é o nariz que eu queria. Não é assim? Às vezes você tem um dom de pintar. Você pinta lindamente. Mas não, eu não queria pintar. Eu queria cantar bonito, igual o povo lá da igreja canta lá. E aí você vai se entristecendo, vai se sentindo inseguro. Por quê? Porque quando eu canto, eu desafino, eu não canto tão bem. Mas valoriza o seu dom de pintar. Sabe por que você não dá importância para ele? Porque Deus te deu esse dom de graça. Ele não te cobrou nada para te dar esse dom. Porque se ele tivesse te cobrado, você estava dando muita importância para ele. Sabe o que a gente também precisa liberar? O medo. Quão nós somos medrosos diante de algumas situações ou durante a nossa vida. E eu quero te dizer, não consulte seu medo. Ele não é um bom conselheiro. A Bíblia diz que nós não devemos buscar conselhos junto aos ímpios. Mas eu coloco o medo nessa classe também. Porque o medo não é um bom conselheiro para te aconselhar. Ele não vai te aconselhar de acordo com a realidade das coisas. Mas ele vai te aconselhar de uma forma que vai impedir de você avançar e de você obter os seus objetivos. O medo, ele também é um tipo de fé. Só que o medo é a fé em um Deus errado. Eu estou colocando muito mais a minha fé no que pode acontecer, do medo que eu tenho que vá acontecer determinada coisa, do que no Deus que pode ir comigo, no Deus que pode estar à frente, no Deus que pode me dar vitória, no Deus que pode fazer grandes coisas. Então, o medo acaba roubando o foco da nossa fé. Nós tiramos a fé em Deus e colocamos a fé no nosso medo. Ou seja, no Deus errado. Outra coisa que nós devemos liberar é o desânimo. Nós precisamos liberar esse peso do desânimo. Porque quantas vezes o desânimo, ele tenta tirar o nosso foco. Você tem ali um objetivo, Deus já falou com você, você tem um chamado. Você tem algumas coisas que você já tinha traçado, metas. Mas muitas vezes, por causa do desânimo, nós desviamos desse caminho. Então, essa coisa da gente carregar o desânimo, ele pode muitas vezes impedir que nós venhamos chegar em lugares que nós poderíamos chegar muito mais alto. Pode ver, pessoas que desanimam, pessoas que desistem fáceis, são pessoas que têm poucas conquistas, são pessoas que chegam muito pouco em algum lugar. A Bíblia fala que Deus não se agrada daquele que desiste. Então, o desânimo, ele vai sempre vir na nossa vida como um peso para levarmos a nos desanimar. Desanimar do nosso casamento, desanimar do nosso ministério, desanimar dos nossos filhos. Porque não é fácil, gente, continuar quando o desânimo vem. Mas eu posso liberar esse peso do desânimo. Eu preciso também liberar a culpa. Quantas pessoas que elas carregam um peso imenso da culpa. E eu te falo nessa noite, primeira coisa, avalie se a sua culpa, ela é uma culpa realmente real. Ou se é uma culpa falsa. Às vezes nós carregamos muito mais culpas falsas do que culpas verdadeiras. Porque o que é uma culpa verdadeira? Quando eu tenho uma intenção.
É quando eu planejo. Eu tenho realmente a intenção de fazer aquilo. Agora, se eu não tive a intenção, eu posso até estar sendo culpado de ter pisado no pé do meu irmão. Mas não é aquela culpa, eu tenho que pedir desculpa, mas não é aquela culpa assim, nossa, eu sou culpado mesmo, porque eu quis machucar o pé dele, eu quis ir lá e pisar no pé dele. Então nós precisamos avaliar sempre se as nossas culpas são falsas ou se elas são verdadeiras. Mas pastor, e se for verdadeira? Se for verdadeira, a Bíblia diz que quando nós arrependemos dos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Tem jeito? Tem. Se você se arrepender, tem. Então nós precisamos liberar esse peso da culpa. Nós precisamos liberar a autopiedade. Sabe o que é aquela autopiedade? É você estar o tempo todo se sentindo pena de você. Achar que tudo de ruim só acontece com você. Que você sofre muito. Que as outras pessoas parecem que é tudo bem, mas com você não é. Eu sei que talvez você tenha tido uma história muito difícil, muito ruim. Você tem vários motivos para se sentir assim. Mas não é carregando o peso da autopiedade que você vai algum dia se sentir bem. Que algum dia você vai conseguir correr, você vai conseguir andar de cabeça erguida. Não, isso só vai te levar cada dia mais para o chão, cada dia mais para baixo. Cada dia que passa, o número de pessoas depressivas, o número de pessoas com transtorno de ansiedade, de pânico, só tem aumentado. Por quê? Porque as pessoas estão carregando todos esses pesos de uma maneira exaustiva. E isso não vai fazer com que elas se fortaleçam. Isso vai fazer com que elas adoeçam. Com que elas até cheguem ao ponto de não conseguir mais caminhar. De não conseguir mais sair do lugar. Nós precisamos sim andar encurvados. Mas não diante, sabe, do nosso medo. Não diante da nossa autopiedade, da nossa culpa, do nosso desânimo. Da nossa insegurança, da nossa ofensa. Mas nós devemos andar encurvados na presença do Senhor. O único lugar que nós devemos estar encurvados é na presença dos reis, do Senhor dos senhores. Ele é o único que merece, né, toda a nossa prostração. Se você olhar na Bíblia, todas as pessoas que aproximavam de Jesus para pedir algo, eles não aproximavam de Jesus com o peitão aberto. Falavam, e aí, está falando que o senhor cura aí? Tal, quero que o senhor vá lá curar minha serva. Quero que o senhor vá lá curar minha filha. Era assim que as pessoas chegavam até Jesus? Não. Mesmo aquele homem que era chefe, né, de exército, que tinha autoridade, quando ele foi para pedir algo para Jesus, ele foi encurvado. Antigamente, esse sentido de encurvar era um sentido de adorar. Em adoração a Jesus. Jesus, em Mateus 11, 28, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Alma é psique, alma é emocional, é sentimento. Quando eu troco o meu jugo pelo jugo de Jesus, a minha alma, ela entra em descanso. Descanso. Então Jesus, ele oferece a suavidade do seu jugo, a leveza do seu fardo e o descanso para as nossas almas. Quando estamos leves, nós conseguimos levar outras pessoas também para os pés de Jesus. Como que nós vamos levar outras pessoas aos pés de Jesus com tanta carga, com tanto peso? Nós precisamos, sabe, entregar esses pesos, abrir mão desses pesos,
para que nós nos tornemos leves, para que nós possamos também levar outras pessoas a Deus. O diabo, ele conseguiu roubar daquela mulher muitas coisas, mas jamais ele conseguiria roubar a promessa daquela mulher de ser abençoada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ela era filha de Abraão. Ela foi totalmente liberta quando encontrou Jesus. E nós também podemos ser libertos de todo o peso que nos oprime, porque nós também temos uma promessa. Aquela mulher esperou 18 anos para ser curada, para ter descanso na sua alma, para viver realmente livre. Porque ela acreditava em uma promessa que existia, que os filhos de Abraão seriam abençoados. Eu e você, pode ser que em algum momento lá atrás, das nossas famílias, nossos avós, bisavós, tenham nos amaldiçoado, ou de alguma maneira traga algum tipo de maldição que viesse nos afetar. Mas a Bíblia diz que a maldição, ela alcança até a 4ª geração. Mas que as bênçãos do Senhor, para aqueles que recebem a Ele como Senhor e Salvador, alcançaria até a 1000ª geração. Eu faço parte dessa promessa. Você faz? Nós somos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A Bíblia fala que o nosso nome está cravado nas mãos de Jesus. O meu nome está na mão do Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ninguém pode nos arrancar de lá. Então não é o diabo, não é as pessoas, não é o peso emocional que vai roubar de nós a possibilidade de vivermos livres, leves, erguidos, de cabeça erguida. Não é isso que vai roubar essa bênção de nós, porque nós também temos uma promessa. Isaías 53:4 diz que certamente Ele levou sobre si todas as nossas dores e nossas enfermidades. A sua dor é da traição, a sua dor é do abandono, a sua dor é do abuso, a sua dor é de ter sido humilhado, de ter sido rejeitado. Eu não sei qual é a sua dor, mas Ele já levou. Isaías 53:4 diz que Ele já levou. Ele já levou sobre si todas as suas dores, todas as suas enfermidades. Ele já levou. Mas pastora, por que ainda eu sofro? Porque nós passamos por aflições, nós passamos por dificuldades. Mas a cada dia eu posso trocar essa dor. Eu posso trocar esse jugo. Eu posso trocar esse fardo com Jesus. Porque existe a promessa liberada e existe a promessa alcançada. A bênção liberada e a bênção alcançada. Ele já liberou a bênção lá atrás. Mas eu preciso me apropriar dessa bênção na minha vida. Você precisa apropriar da sua herança, porque você é filho e filha de Deus. Amém? Isaías 9:66 diz assim: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Gente, se você perguntar para qualquer pessoa hoje e falar assim, o que você precisa para você alçar voos grandes, para você ser bem sucedido, para sua família ser uma bênção, ele vai te dizer: paz. Eu preciso só de paz. Porque se eu tiver paz, eu consigo trabalhar. Se eu tiver paz, eu consigo estudar. Se eu tiver paz, eu consigo lutar. Eu preciso de paz. E a Bíblia diz em Isaías que Deus mandou um menino que se tornaria o quê? O rei. O nosso conselheiro maravilhoso. O Deus poderoso. O eterno príncipe da paz. Se coloque de pé. E eu quero convidar você, que ainda não aceitou Jesus, como o menino. Aquele menino que veio numa manjedoura um dia. Ele veio, não foi simplesmente por vir. Ele veio com um grande objetivo de se tornar o príncipe da paz.
apenas na sua vida e na minha vida. Mas Ele só pode se tornar o príncipe da paz na sua vida se você abrir a porta do seu coração e disser: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor. Não somente como Senhor, como Deus poderoso. Não só como Deus poderoso, mas como Senhor. Como Senhor é aquele que dirige a nossa vida. É aquele que eu vou me tornar servo, não por obrigação, mas por amor, por gratidão. Eu quero convidar a equipe de louvor e você vai fechar seus olhos. E eu quero que você peça isso para o Senhor. Se você ainda não fez essa oração, eu queria que você fizesse nessa noite. Senhor, eu abro o meu coração e eu te aceito. Não somente como Deus poderoso, mas como Senhor e Salvador, como príncipe da paz. Senhor, eu preciso de paz. Eu preciso trocar todos esses fardos. Senhor, eu sei que eu preciso carregar alguns pesos, mas Senhor, eu não preciso carregar por todo o tempo, porque eu tenho o Senhor. Eu não preciso acumular durante 10 anos, 15 anos, coisas que aconteceram lá atrás e que eu carrego até hoje. E que se tornaram fardos, se tornaram pesos tão difíceis, Senhor, de carregar. Ah, Senhor, eu quero acreditar, eu quero confiar e entregar, ó Deus, a minha vida completamente a Ti. E você que já aceitou Jesus, que você já fez essa oração, eu quero que você ore nessa hora. E comece a dizer: Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansado, Senhor, de carregar tantos pesos desnecessários. Eu estou cansado, Senhor, de acumular, ó Deus, pesos sobre mim, que tem me deixado entristecido, que tem me deixado desanimado, que tem me dado vontade de desistir. Senhor, eu entrego a Ti. Eu me prostro diante da Tua presença. Ó Deus, eu não quero mais me encurvar diante da autopiedade. Eu não quero mais me encurvar diante do medo. Eu não quero mais me encurvar diante do meu orgulho. Eu não quero mais me encurvar, ó Deus, diante, ó Deus, de tantas coisas. Da necessidade, Pai, de ser aprovada, de ser visto. Senhor, eu quero me prostrar somente diante dos Teus pés e da Tua presença. Senhor, a única maneira que nós temos de trocar os nossos fardos, os nossos jugos, é Te adorando, é prostrando nos Seus pés e dizendo: só o Senhor pode carregar tanto peso. O Senhor carregou naquela cruz os nossos fardos. A Bíblia diz que o Senhor não carregou só o pecado, mas que o Senhor carregou as dores. O Senhor carregou, Deus, as enfermidades. O Senhor carregou, Pai, todos os nossos sofrimentos naquela cruz. Por isso eu me prostro em adoração a Ti. Porque quando nós adoramos, quando nós nos prostramos diante da pessoa certa, daquele que é o único que pode trocar os nossos pesos, o único que é capaz de trocar todo o nosso fardo, é o Senhor. E nós nos prostramos em adoração a Ti, nos rendendo aos Seus pés e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa rendição, Senhor. Aleluias. Aleluias. O medo já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não. Eu quero que você olhe para essa cruz. Enquanto o louvor canta essa canção, Pai das luzes me libertou. e como uma simbologia, eu gostaria que você viesse à frente, como se você estivesse colocando nos pés dessa cruz
tudo que você já não aguenta mais carregar. Às vezes pode ser o seu vício, pode ser a sua mentira, pode ser o seu medo, pode ser a sua depressão, pode ser o seu sentimento de inferioridade. Mas vem à frente, deposita aqui, aos pés da cruz, como rendimento, como adoração ao Senhor. Senhor, eu te adoro, e eu confio que o Senhor pode trocar todo peso, todo fardo que outrora estava sobre mim e que me cansava tanto, que me desanimava tanto, que me entristecia tanto. Senhor, eu te entrego, eu te entrego, eu te entrego, Senhor. Ora, maçui, calabachorina, lalabasore, calabachorima, suíra, em uma grande fala, o teu Espírito. O Senhor recebe a adoração que vem de um coração contrito. Vamos amar, Pai, e nós somos teus, pra sempre ser. Você que está cansado, sobrecarregado, Jesus te convida. Vem à frente, vem até mim. Vamos Aleluia. Pai, e nós somos teus, pra sempre ser. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, em uma grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, em uma grande família, batizados por Pastores, supervisores, vamos impor as mãos, vamos abençoar cada uma dessas pessoas que estão entregando o fardo, o peso. Eu te convido, supervisores, vem abençoar. Vamos orar. e nós somos teus, e pra sempre ser. Clamamos Abba, Pai, clamamos Abba, Pai, e nós somos teus, pra sempre ser. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, em uma grande família, batizados por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, em uma grande família, batizado mais uma vez. Fui adotado como filho, Sou co-herdeiro com Jesus Cristo, em uma grande família, batizados do teu Espírito. fui adotado como filho, Sou co-herdeiro com Jesus Cristo, em uma grande família, batizados do teu Espírito. clamamos Abba, Pai,
sempre ser. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos sempre ser. Clamamos, Abba, Pai. Som. Ei, Adore o Senhor. ouça o Senhor te dizer nessa noite: você não precisa mais carregar esse fardo. Ouça a voz do Espírito Santo dizendo ao seu coração nessa noite: você não precisa mais carregar esse fardo. Todo jugo, todo fardo, toda opressão, Ele mesmo levou na cruz. Ele mesmo carregou na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você não precisa mais caminhar debaixo de depressão. Você não precisa mais caminhar debaixo de acusação. Você não precisa mais caminhar debaixo de angústia. Você não precisa mais caminhar debaixo de ansiedade, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Erga suas mãos o mais alto que você puder e receba a paz de Deus. Receba a paz que excede todo o entendimento. Receba o alívio, receba o refrigério. Toque agora na orla do manto do Senhor e receba sobre a sua vida restauração. Receba sobre a sua vida graça, graça fluindo do trono de Deus. Graça fluindo do trono de Deus. Graça fluindo do trono de Deus. Xeremá sorene mecanda labaxê. Xarabasodekira labassorene mecandarás. Deixa Deus te tocar nessa noite. Deixa o Senhor liberar graça sobre você. A palavra de Deus diz que a unção quebra todo jugo. Há uma unção de Deus sendo liberada sobre esse lugar, quebrando toda opressão, quebrando toda depressão, toda angústia. Saia agora na autoridade e no poder do nome de Jesus. Seja curado por Deus nessa noite. Seja restaurado por Deus nessa noite. Há uma unção fluindo neste lugar, e você pode tocar nela e ser restaurado. Você pode tocar nela nessa noite e sair daqui transbordando da presença de Deus, transbordando da graça de Deus. Toque no Senhor nessa noite. Toque no Senhor nessa noite. Toque no manto. Toque na orla do manto do Senhor. E seja curado. Seja curado. Seja restaurado. Seja restaurado nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Calaba, chora, labás. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Aleluia.
quero te falar uma coisa. Preste bem atenção. Algumas coisas você vai precisar de liberar. Outras coisas você vai precisar deixar. E outras coisas você vai precisar perdoar. Mas outras coisas e outras pessoas você vai precisar deixar ir. É muito sério. Mas se você não quiser continuar carregando esse fardo, esse peso, libere, deixe, perdoa e deixa ir. Tem algumas pessoas ou algumas coisas que nós vamos ter que deixar ir. Amém? Pode voltar para o seu lugar. E eu quero que você tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção. Que essa semana seja uma semana de leveza, de suavidade e de muita paz. O Senhor falou muito ao meu coração nesses dias, que nós estávamos findando o ano, mas que a igreja dele estava muito encurvada emocionalmente, e que Ele quer nos ver erguidos, de cabeça erguidas, leves e em paz. Esse é o desejo do Senhor para a sua vida e para a sua família. Vão em paz, que o Senhor te acompanhe e que você entre o ano de 2022 erguido, de cabeça erguida e com muita vitória, em nome de Jesus. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Meu coração é um pavio, o teu amor é chama, e eu vou queimar por ti. Meu coração é um pavio, o teu amor é chama, e eu vou queimar por ti. Meu coração é um pavio, e o teu amor é chama, e eu vou queimar por ti. Meu coração é um pavio, o teu amor é chama, e eu vou queimar por ti. E liberdade está neste lugar, com misericórdia